Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui uma vez mais para estudarmos a nossa Umbanda de forma profunda e contínua. Então, que possamos nos conectar à força poderosa de Deus, nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, dos sagrados orixás, das sagradas forças que nos amparam, a fim de que possamos ter um ótimo aproveitamento dentro destes nossos estudos, que seja um momento também de a gente se refazer mental e emocionalmente, porque os estudos também nos ajudam a nos conectar ao mais alto. Claro que se esses estudos forem estudos luminosos e direcionadores do bem e para o bem. Nos nossos últimos 2 vídeos, a gente contou um pouco sobre a história da religião e da mediunidade, claro que de forma muito reduzida, para que a gente não se alongue, mesmo assim os nossos vídeos se tornam um pouco longos, porque o assunto é gigantesco e farto. Falamos também sobre a Umbanda fundada ali pelo Zélio Fernandino de Moraes, o nosso Zélio de Moraes, através do Caboclo das 7 Encruzilhadas, ali em 1908. Embora tenha gente que diga que a Umbanda é anterior a esta data. E aqui nós estamos para estudar a Umbanda em sua totalidade, que fique claro, aqui a gente não vai fundamentá-la apenas em uma diretriz, nós vamos estudá-la de forma ampla, na sua totalidade, porque dentro desta grande Umbanda existem inúmeras Umbandas, da qual nós temos que respeitar a todas. Se a gente for reduzi-la apenas a uma, a gente perde, toda essa cultura trazida por estas várias Umbandas que devem ser respeitadas, respeito em primeiro lugar. É isso que nós umbandistas devemos ter uns pelos outros, respeito pelo congá alheio, porque não existe, assim vamos dizer, o errado nessas inúmeras formas de se cultuar a Umbanda. Existe o diferente. Claro que tem certas questões que passam do razoável, e eu acredito que uma delas é cobrar. Quando se cobra por um trabalho dentro da Umbanda, quando você realiza o mal dentro da Umbanda, aí sim você descaracteriza a Umbanda. Mas se você realiza o bem, se você não cobra nada para isso, e você trabalha dentro ali daquela ritualística, pelo menos mínima, da Umbanda, também é Umbanda. E nós vamos estudar o porquê chegou a Umbanda nessas inúmeras Umbandas, nessa diversidade ritualística que encontramos na Umbanda hoje. E é importante nós estudarmos isso, para que a gente não fique criticando o nosso vizinho, criticando nossos irmãos de fé, mas que a gente tenha uma compreensão maior. Por isso, os nossos estudos, para que a gente consiga entender a Umbanda em sua totalidade. Em nossos estudos, nós não vamos seguir apenas uma linha de Umbanda, mas nós vamos estudá-la na sua diversidade e sempre com um pensamento livre, para que a gente possa refletir sobre todas elas. Não queremos aqui entre certo e errado, queremos aqui entender que ela é diferente. Bom, iniciando essa questão de ser diferente, a gente encontra isso não apenas na Umbanda, mas em todas as religiões, como nós estudamos. As religiões, elas são diversas. O hinduísmo, existem inúmeras variações do hinduísmo. Existem inúmeras variações de cristianismo. Existem inúmeras variações de todas as religiões. Então, a gente já se apercebe que
Deus também é diverso, Deus ama a diversidade. A gente reconhece um artista pela sua obra. E se a gente observar a obra de Deus, se a gente observar este imenso universo maravilhoso, nós vamos ver o quanto ele é diverso, diversos em formas, em cores, em brilho. A gente fala muito sobre o mundo de expiação e prova, que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Lembrando sempre que o próprio planeta tem as suas fases energéticas, vibratórias, e elas mudam, né? Porque se nós, seres humanos, temos a nossa evolução, o nosso planeta também evolui, seu eixo magnético, seu magnetismo evolui. Já conversamos sobre isso também em nossas palestras. Então, se nós estamos num mundo de expiação e prova, ele poderia ser um mundo cinza, todo cinza, sem muita graça, porque é um mundo de expiação e prova. Mas logo a gente já vê que Deus é Deus de graça, de luminosidade, mesmo diante das falhas, dos erros dos seus filhos, e nos traz essa natureza tão maravilhosa e tão diversa. Ou não é verdade que a gente mal conhece a nossa fauna, a nossa flora, os animais que se encontram ali na Amazônia? Cada momento os nossos irmãos ali, biólogos, descobrem outras formas de vida existente ali na Amazônia. Imagina no mar, imagina no oceano, a diversidade que temos ali de vida, e tudo é vida. Sem falar no universo, né? Os inúmeros planetas, as inúmeras formas de planetas, de Sol, existem inúmeros sóis, né? Existe o Sol azul, existe o Sol que é o nosso, que é o Sol médio ali, amarelo avermelhado, alaranjado, existe aquele Sol gigante, incandescente, vermelho. Vamos lá pesquisar depois aí no YouTube, no Google, vocês vão ver essas diversidades existentes que são maravilhosas. E isso surge também em questões religiosas. E é maravilhoso, é maravilhoso. Nós temos essa diversidade religiosa no nosso mundo. E todas essas religiões têm ligação plena com Deus. Cada uma com o seu formato, com a sua ritualística, mas com o mesmo objetivo, que é levar a todos nós a evolução, a ligação do nosso eu interior ao eu divino. Este é o papel da religião, é o papel fundamental da religião, acelerar a evolução dos espíritos, nós espíritos. E nós já estudamos isso, né? Só para relembrar, o problema está em nós, seres humanos, que deturpamos tudo. E lá no nosso primeiro vídeo a gente já vê, né, o egoísmo humano se utilizando da religião para dominar. E aí, infelizmente, a gente chega onde estamos hoje, onde o homem endemoniza a religião do outro, aonde somente a sua religião é a certa e a do outro é errada. E às vezes até mesmo dentro de um mesmo pensamento. Ou não é verdade que dentro do cristianismo nós temos inúmeras vertentes e que se criticam, se degladiam, dizendo que só a sua igreja vai para o céu, enquanto a outra não. Mas toda religião, antes de chegar aqui no plano material, ela surge lá no plano espiritual, com uma necessidade específica, seja de uma vila, seja de uma comunidade, seja de forma mais global a envolver inúmeras milhares de pessoas. Cada religião traz uma necessidade para um grupo, como eu disse, para uma vila ou para inúmeras pessoas.
E cada religião tem a sua importância. Tem a sua importância histórica, despertadora, amparadora, e muitas religiões também já foram recolhidas, porque já cumpriram o seu papel. Outras ainda estão em desenvolvimento e muitas outras estão muito bem fixadas ali, mas nenhuma é melhor do que a outra. Já pensou se o pé reclamasse que queria fazer o trabalho do cérebro? E aí dizer que não vai mais cumprir o seu papel porque se acha diminuto, se acha inferior ao cérebro? Já pensou se as mãos não quiserem mais trabalhar por inveja do coração, que aparentemente tem uma função melhor do que elas? O organismo entraria em profundo colapso. E a sociedade, a humanidade, é um grande corpo, aonde cada um de nós somos uma célula específica, um órgão específico, cada um cumprindo o seu papel. Então, os nossos irmãos da Igreja Católica, em suas variantes, cumprem um papel. Nossos irmãos evangélicos, protestantes, pentecostais, enfim, estas variações do cristianismo, cada um cumpre o seu papel. Nossos irmãos hindus, cada qual no seu quadrante. Se a gente se despertasse para esta realidade, nós iríamos nos irmanar, nós iríamos nos tornar verdadeiros irmãos uns dos outros, cada um cumprindo o seu papel. E cada pessoa tem uma necessidade específica. E aí vai de encontro para a religião que supre as suas necessidades dentro daquele momento evolutivo. Então, nós que tivemos inúmeras reencarnações, todos nós, porque todos nós tivemos inúmeras reencarnações, passamos por várias religiões e hoje estamos em uma que supre a nossa necessidade. E é uma questão de sintonia, e até mesmo numa mesma reencarnação você acaba passando por várias, porque aquela já não supre mais a sua necessidade, então você busca outra, e assim vai indo. O que a gente não pode é transferir os nossos desequilíbrios a esta busca, né? De forma assim a não nos permitir sintonizar e absorver aquilo que a religião está nos oferecendo, porque tem pessoas que acham que a religião tem varinha mágica, então que ela vai mudar tudo na sua vida, sendo que não, sendo que é uma soma do meu esforço com a bênção que a religião ali me traz, me dá, e acima de tudo não buscar apenas questões materiais, mas buscar o seu transformar interior, buscar a sua renovação, para que você tenha uma visão mais espiritual. Não é assim que Jesus nos ensina que nem só de pão vive o homem. Então temos que buscar além. Temos falado muito sobre isso em nossas palestras, para que a gente se desperte para as realidades do Espírito. Então, diante disso, Deus lança como sementes benditas inúmeras religiões, e cada uma dá a sua árvore específica, com fruto específico, com flores específicas, e cada um tem a sua importância. Já pensou se tivéssemos só apenas laranjeiras? Aonde ficariam os limoeiros? Aonde ficaria as outras árvores frutíferas? E assim é a religião. E nós temos uma mania de achar que a nossa religião é a religião perfeita, né? Que ela realmente que vai ditar aquilo que vai ser revolucionador à humanidade no seu sentido despertador. Então, se a sua religião é a verdadeira, a do outro tem que ser falsa.
E não deve ser mais este o movimento. Nós devemos lembrar isso que eu estou dizendo, que cada uma tem a sua importância evolutiva. Ah, mas qual será que está no topo, então, desta evolução, desse despertar? Ah, gente, é o amor. É o amor. Se você aprendeu a amar verdadeiramente, esta é a religião. Ah, mas então, por que a gente tem tantas religiões? Porque elas não se unem, não se unificam? Devido a esta questão evolutiva. Cada um está num estágio evolutivo. Então, diante desse estágio evolutivo, cada uma vai suprir as suas necessidades. E o importante é você absorver tudo que ela te oferece de forma luminosa. E todas ensinam que a gente deve ser melhor. O problema é que a gente não se melhora. E aí a gente vai deturpando-a. Muitos sacerdotes a deturpam. E aí acabam perseguindo os irmãos de outras religiões. E assim a gente vai se desalinhando e se perturbando. E isso tem acontecido também com a Umbanda, porque a Umbanda ela também ficou diversa. E aí a gente vê inúmeros irmãos umbandistas se degladiando, brigando. Ah, isso é certo, isso não é, isso é errado, e vai lá e critica, e vão lá nas redes sociais e acabam um com o outro. Gente, será que isso é religião? Será que isso é se ligar o seu eu interior ao eu divino? Será que Deus é esse Deus que deturpa, que denigre? Não é. Deus é Deus de amor, de bondade. Já saímos do olho por olho, já entramos naquele Deus de perdão, de misericórdia. Então, se você ainda está neste estágio de se degladiar, de brigar pela religião, vamos nos despertar, vamos acordar para as realidades do Espírito. Então já aprendemos até então que Deus é esse Deus de diversidade, né, de luminosidade, que ampara a todos. E como dissemos, todas as religiões que se fundamentam no bem, elas se iniciam ali no plano espiritual e são trazidas por espíritos missionários que reencarnam aqui para trazê-la. O problema é que só quem não erra é espírito puro. E nós temos assim a ilusão de enxergar da primeira pessoa que faz o bem um espírito puro, porque a gente está tão acostumado com pessoas que ou não fazem nada, ou só fazem o mal, ou estão ali em total colapso obscuro da maldade, aquela maldade profunda, aquele colapso profundo, aonde você se movimenta na maldade com sagacidade, com prazer. Então a gente está acostumado a lidar, né, com esses tipos de pessoa, com esses nossos irmãos, né, porque são irmãos também nossos, que um dia se despertarão. Mas a gente tem costume não, né, porque não é questão só de costume. Embora a gente se acostuma muitas vezes, né? Temos que tomar cuidado para não virar esses sociopatas, mas a gente convive mais com esse tipo obscuro de ser humano, infelizmente, devido ao contexto planetário. E aí quando a gente vê alguém fazendo o bem, a gente já acha que é espírito puro. E se essa pessoa que faz o bem é uma pessoa já de profunda bondade, que vive no bem e para o bem, pronto, a gente já coloca no pedestal. Só que aí quando essa pessoa comete qualquer errinho, a gente vai lá e apedreja. Mas a gente tem que ter a noção de que espírito puro não reencarna neste planeta Terra. Nós temos sim inúmeros missionários, espíritos assim de uma evolução profunda, que estão em estágios evoluidíssimos, mas que ainda não são espíritos puros e, portanto, erram, cometem erros. Então, quando eles reencarnam, trazendo essas missões de trazer uma nova religião, nem todos cumprem 100% com o seu papel. E às vezes dá uma deturpadinha ali naquele contexto religioso. E aí
Nós humanos ainda colocamos ainda mais umas pitadas ainda mais negativas em cima daquela luminosidade que ele trouxe, mas que ele deu uma desviada. E aí a religião se torna ainda mais deturpada ao invés de luminosa. E a gente encontra isso, né, no nosso contexto histórico religioso. Ah, então deveríamos acabar com a religião. Não, se com religião já está ruim, imagine sem, fica pior. É aquela questão, né? Eu não faço o bem simplesmente para ter uma morada no céu, mas para que eu não me torne pior, porque tem gente que tem essa ilusão, né, de que vai fazer o bem e já vai ganhar o reino dos céus. Não é bem assim, a gente tem que realizar o bem para que este bem nos bloqueie de fazer algo pior. Então a gente vai se melhorando de pouquinhos em pouquinho. Outra coisa também importante dentro da religião é esta união, se unir, se congregar com outros irmãos. Jesus diz algo muito interessante: aonde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, lá eu estarei. Quando Jesus diz isso, ele diz que ele mostra a importância de você estar com mais pessoas ali para se congregar no bem. Não que se você estiver sozinha, ele ou uma outra divindade luminosa não vai te amparar. Mas quando você se une com outros irmãos encarnados, há uma troca do fluido vital, fluido físico, energético que nós possuímos enquanto estamos encarnados. E este fluido é transmitido um para o outro como uma transfusão sanguínea. E aí a espiritualidade se utiliza deste momento para ampliar os benefícios um para com o outro. Por isso a importância de se unir ali dentro do templo. Não é uma questão apenas social, mas é uma questão de troca energética, coisa que às vezes você não encontra dentro do seu próprio lar. E já comentamos também que dentro dos templos é feito toda uma egrégora de luz própria para aquele local. E dentro do lar nós não temos essa mesma força, mesmo porque nós ainda estamos longe de ser esses espíritos luminosos. Então dentro do lar a gente discute, a gente não consegue manter o padrão vibratório alto. Dentro dos templos religiosos a gente já consegue, porque é um lugar onde há muita oração, troca deste fluido, desta energia, que nós vamos nos beneficiando. Então, é importantíssimo estas reuniões, é importantíssima essa ligação com o mais alto, através destas religiões, através desta unificação com os nossos irmãos, para que a gente tenha essa troca energética e fluídica e ter uma ligação ainda maior com Deus. Sem falar que a gente troca experiências, né? A gente tem os conflitos, dentro de toda a casa religiosa tem os conflitos que a gente vai lidando, evoluindo, se despertando também, né? A gente não só evolui com questões luminosas, a gente também evolui com os desafios, e é através dos desafios das provas que a gente vai crescendo, né? Colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende de forma luminosa dentro da religião. E a gente já começa ali dentro da casa religiosa, né? Com aqueles conflitos que a gente não se dá bem às vezes com um, não tem tanta afinidade com o outro, isso às vezes gera certas questões que a gente precisa colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, que é o amor, a caridade, a compreensão, a fraternidade, enfim, toda religião nasce com um propósito. E isso não seria diferente com a nossa Umbanda. Mas qual foi o propósito trazido pela espiritualidade através da Umbanda? Nós conversamos um pouco na aula passada sobre o abolicionismo, né, que acontece ali em 1888,
Então, quando a gente tem a abolição da escravatura, né, quando nós temos a libertação dos nossos irmãos negros ali da escravidão, eles praticamente são enxotados para a rua. Foram poucos os patrões que os mantiveram de forma assim mais legalizada, a amparar cada um deles com um emprego, com uma moradia. Muitos foram enxotados de fato para a rua. E aí a gente já sabe ali nesse contexto histórico que muitos foram morar em morros, enfim, foram tentar a vida diante de uma sociedade preconceituosa que achava que eles não tinham alma, que eles tinham sim que ser escravizados e servir ao branco. E diante disso foi muito difícil se manter. E o que eles tinham em mão? Eles tinham o poder magístico, herdado lá da África. Eles tinham a magia nas mãos. E aí, eles se utilizam desse conhecimento magístico para ganhar dinheiro. É muito natural, é o que eles tinham em mãos. E aí, alguém procura a magia para beneficiar o outro? Dificilmente. Geralmente a gente quer se beneficiar, independente se esse benefício vai prejudicar o outro. E é assim até hoje. Nós não vemos por aí os anúncios, até mesmo no Instagram, gente, acaba com a rival, faça amarração. Bom, não estamos aqui fazendo juízo de valores, tá? Não estamos aqui para criticar ninguém. Cada um age conforme a sua consciência manda. Mas ali naquele contexto daquela época, esses nossos irmãos começam a se utilizar da magia de forma negativa. Não porque eles quisessem de fato, mas é porque o cliente que chegava até eles para comprar esta magia desejava o mal do seu semelhante. E aí eles, necessitados ali de vender o seu trabalho, começam a realizar. E isso leva até uma questão de se isentar desta prática, porque assim, o que eles pensam? Bom, estão me pagando, quem está desejando é ele, eu só vou realizar porque eu preciso me sustentar a minha família. E é nesse contexto que se inicia a cultura de se cobrar pela magia. Magia encontrada no candomblé, nas macumbas cariocas e até hoje encontrada na Umbanda. Então é ali que se começa essa questão de cobrar. E aí começa a pairar, começa a envolver essa energia negativa, essa magia negativa, o nosso solo brasileiro. O Brasil começa a ficar muito pesado devido a essas demandas, essas magias negativas. E então surge a necessidade de trazer uma força para combater estas magias negativas de forma luminosa, equilibrada. E aí surge a Umbanda. E é aí que tem aqueles contos que dizem que o caboclo da sétima encruzilhada estava ali num ponto de interseção entre os 7 caminhos, estava ali choroso, não sabia qual caminho tomar. E aí Jesus, na sua inefável doçura, mostra uma região onde as dores humanas eram grandes, onde as paixões estavam descabidas, onde tinha todo um contexto a ser resolvido, e o direciona com um novo trabalho no bem para o bem, para combater essas hordas negativas, estas perturbações. Aí onde surge nossa Umbanda. E também tem aquele outro conto, né, que diz que Maria, também mãe de Jesus, chama o caboclo das 7 encruzilhadas para realizar este trabalho. Tanto é que, como nós lembramos no último vídeo, a primeira tenda umbandista que nós temos notícia neste contexto é ali, né, a Nossa Senhora da Piedade, que existe até hoje, não ali em Neves, não mais naquela localidade ali, mas hoje eles estão ali em Cachoeiras de Macacu, né, e existe até hoje, que é a antiga
Cabana de Pai Antônio. Eles estão lá hoje, depois vocês procuram aí que vocês vão ver que existe até hoje. E nesses 67 anos de vida mediúnica, Pai Zélio, através do Caboclo da Sete Encruzilhada, combateu todas essas demandas, essas magias negativas, trouxe o Orixá Malé, né? O Orixá Malé, ele entra nesse contexto, né, de fazer os carregos, de combater, junto à força de Pai Ogum, toda a magia negativa. E aí a Umbanda surge com essa necessidade e também como despertar acelerador evolutivo do espírito humano, Por isso a Umbanda, ela agrega a tudo e a todos que queiram trabalhar no bem, ela agrega. E a gente pode ver pelos seus espíritos. Nós temos uma diversidade enorme de espíritos trabalhadores da Umbanda, seja da esquerda ou seja da direita. Nós temos os caboclos, os pretos velhos, os baianos, as crianças, e hoje em dia nós temos os boiadeiros, nós temos os ciganos, os marinheiros, que foram sendo agregados dentro deste trabalho de Umbanda, que lá no início se começou apenas com índios e pretos velhos, mas como ela é uma religião aceleradora e amparadora, despertadora dos espíritos humanos naturais, ela agrega a tudo e a todos dentro deste contexto, desde que seja para trabalhar no bem e para o bem. E também falamos um pouco no nosso último vídeo dessas discussões, né, de que a Umbanda era anterior a este período. Mas nós também temos que lembrar que o primeiro contato que nós temos assim, mais específico sobre Umbanda, né, é ali na literatura de Leal de Souza, onde ele lança o livro que tem a descrição de Espiritismo, Magia e 7 linhas de Umbanda. Antes disso, nós não temos documentado algo falando sobre esta religião, sobre este trabalho trazido pelo Pai Zélio, através do Caboclo da Sete Encruzilhada. Tanto é que Leal de Souza, ele fez parte ali da tenda Nossa Senhora da Piedade e depois ele dirigiu uma das tendas que mais tarde o Caboclo da Sete Encruzilhada funda. Ele funda outras 7 tendas, né? E foi responsável pela fundação de outras tendas umbandistas. Então, Leal de Souza que traz o primeiro livro, se assim a gente pode dizer, umbandista, trazendo todo aquele formato que o Caboclo da Sete Encruzilhada nos traz. Então, antes disso, nós não temos documentado nada. A palavra Umbanda, ela já era existente. Ela existe sim ali no seu contexto africano, ela é encontrada ali, né, em alguns povos africanos, mas dentro da Umbanda ela tem um outro significado e um outro sentido. E aí nós vamos começar a estudar como surgiu essas inúmeras vertentes umbandistas. Porque a Umbanda ela se tornou também diversa, como diverso é o universo, como diverso é inúmeras religiões. Por isso eu falei sobre essa diversidade, por isso eu iniciei o nosso estudo falando sobre essa pluralidade, né, religiosa. Porque Deus é diverso, mas todas religiões têm o seu propósito. Da mesma forma que eu tenho certeza que todas essas umbandas também têm o seu propósito. E se assim a espiritualidade superior permitiu, é porque tem um objetivo maior. Então, o objetivo, já que a gente está falando de objetivo, o objetivo deste vídeo é já nos conscientizar do respeito que devemos ter, não apenas pelas outras religiões, mas principalmente pelas inúmeras umbandas existentes dentro dessa única umbanda que nos unifica e nos liga
a Deus. Então vamos pensar sobre isso. Hoje eu não vou me alongar muito, quero que a gente vai refletindo sobre isso. No próximo vídeo nós vamos continuar a estudar a nossa Umbanda, nós já vamos entrar nessas inúmeras umbandas, como que elas surgiram, né? Qual foi o seu desenrolar desde ali de 1908, através daquela primeira incorporação do Caboclo da Sete Encruzilhada. Nós vamos estudar também a existência já deste formato caboclo, formato preto velho. Caboclo aqui, quando a gente fala caboclo aqui, a gente está falando sobre índio, tá? Sobre índio mesmo, que caboclo também tem esse significado antigamente de índio. Então nós estamos falando aqui do caboclo índio, já surgido ali através não apenas do Caboclo da Sete Encruzilhada, mas anterior. Nós não sabemos, nós não podemos datar, né, de quando iniciou este formato caboclo, este formato preto velho, quando eles começaram a baixar. E isso, pelo menos, não tem em mãos, não tem conhecimento de quem tenha em mãos quando começou a surgir este formato caboclo pena branca, caboclo mata virgem, caboclo araribóia, pai Antônio, pai Joaquim, vovó Maria Luísa. Então a gente não sabe quando começou a surgir esse arquétipo caboclo, arquétipo preto velho, mas nós vamos estudar esses arquétipos, nós vamos estudar essas pluralidades de Umbanda, tudo de forma muito profunda, sempre refletindo nas possibilidades que cada uma nos traz, nos faz realmente evoluir. E vamos refletindo sobre tudo, porque se a gente estudar nossa Umbanda de forma rasa, a gente acaba não compreendendo essa totalidade e não respeitando, porque o respeito ele provém da educação, e a educação vem também do estudo. Então estamos aqui juntos nos educando mental, moral e espiritualmente, para que a gente possa se tornar seres humanos melhores, umbandistas melhores, capazes de respeitar a religião alheia e respeitar a nossa própria religião, mesmo porque o umbandista ele tem o dever e a obrigação de respeitar todas as religiões, porque dentro da Umbanda nós temos inúmeros espíritos de todas as religiões. Ou não é verdade que o próprio Caboclo da Sete Encruzilhada foi um frei? Não é verdade que o Orixá Malé é um muçulmano malaio? Nós vamos estudar sobre o Orixá Malé, trazido pelo Caboclo da Sete Encruzilhada. Ele é um muçulmano malaio, que traz toda uma questão magística para dentro da Umbanda. Nós temos inúmeras religiões dentro da própria Umbanda. Por isso, quando alguém chega até nós, quando o consulente chega até nós, a gente não pergunta qual é a religião dele, os guias não perguntam, os guias espirituais não dizem que os nossos consulentes têm que se converter para a Umbanda para se beneficiarem, não. Eles simplesmente beneficiam, independente se essa pessoa vai se ligar ou não de forma profunda à Umbanda. Porque a Umbanda, acima de tudo, é trabalho no bem e para o bem. Então precisamos sim nos ater a isso. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigada. Tá. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigada. Obrigada por aqui me escutarem. Vamos estudar a nossa Umbanda de pouquinho em pouquinho, de forma profunda, a refletir. Para que a pressa, não é verdade? Para que a pressa? Se o objetivo é maior, é a nossa transformação, é a nossa conscientização em Deus e para Deus através dessas forças sagradas que o nosso Congá nos traz junto às forças dos nossos orixás, dos nossos guias e mestres. Então é isso. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Na próxima semana a gente já vai começar a falar um pouco sobre essas umbandas diversas existentes para que a gente compreenda e respeite a cada uma delas. Muito equilíbrio e muita paz. E antes de mais nada também, antes de terminar, se inscrevam no nosso canal se vocês estão curtindo nossos estudos assim mais profundos.
compartilhem com os nossos irmãos de fé. Muita paz.